Muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje de uma forma um pouco diferente, atendendo às necessidades do momento, de toda essa situação que estamos vivendo, mas com uma certeza: podemos estar distantes fisicamente, geograficamente, mas estamos muito perto, em coração, em sentimento e em pensamento. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós nesta noite. E hoje, mais uma vez aqui juntos, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus e também um pouquinho mais sobre a nossa querida doutrina espírita. E o tema que nos foi proposto hoje nos fala das injúrias e violências, que está contido nos itens de 1 a 5 do capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Esse é um tema que vem muito a calhar com esse momento que nós vivemos, não só no nosso planeta, mas principalmente aqui no nosso Brasil, onde nós vemos muitas injúrias, muitas violências, muita agressividade em todos os lados. As bem-aventuranças, elas fazem parte do belíssimo Sermão da Montanha. Uma lição de Jesus que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais belos, um dos mais profundos ensinamentos que já foram passados para a humanidade em toda a nossa história. E hoje nós vamos citar aqui apenas um pequeno trecho desse ensinamento, que pode ser encontrado lá no Evangelho de Mateus, onde Jesus nos fala mais ou menos com estas palavras: Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo juízo. Todo aquele que disser raca, que disser és louco, merecerá ser condenado pelo conselho. Pelas explicações de O Evangelho segundo o Espiritismo, com estas palavras, Jesus está determinando que a brandura, a moderação, a afabilidade, a compreensão, a paciência, a mansuetude, Jesus está determinando que todas essas coisas sejam uma lei absoluta. E, por consequência, ele condena toda violência, toda cólera e toda expressão agressiva que se manifeste entre os seres humanos. Tudo isso é um material de muita reflexão para nós, porque nenhuma palavra de Jesus foi dita em vão. Apesar de todas as distorções, de todas as manipulações que foram feitas no Evangelho ao longo dos tempos, o profundo ensinamento de Jesus, ele continua presente nesses textos. Esse ensinamento, ele é um convite ao exercício pleno da lei do amor. Nesse texto, Jesus, ele reprova qualquer palavra que possa ferir o nosso semelhante. E ainda nos faz uma advertência, dizendo que a fraternidade deve predominar nas relações humanas, orientando que a afabilidade, a brandura, a moderação devem fazer parte de todas as convivências entre os seres humanos. Mas, assim como em todas as lições de Jesus, as expressões utilizadas por ele devem ser muito bem analisadas, para que a gente possa entender o sentido verdadeiro das suas palavras. Esses ensinamentos, eles não podem ser absorvidos simplesmente pela letra pura e simples, e sim pela sua essência, pelo seu conteúdo. Então nós vamos tentar analisar aqui alguns trechos desse ensinamento, começando quando Jesus se utiliza da palavra raca.
Essa expressão é uma expressão extremamente agressiva entre os judeus daquela época. Essa palavra ela era utilizada para mostrar o desprezo por uma pessoa que era considerada inferior, por uma pessoa de má conduta. Raca é sinônimo de tolo, de insignificante, de idiota. Inclusive, antes de pronunciar essa palavra, os judeus eles viravam o rosto e cuspiam no chão, para demonstrar todo o desprezo que eles estavam sentindo por aquela pessoa. E Jesus utilizou-se dessa palavra para exemplificar que jamais, em nenhuma situação, nós podemos usar o nosso verbo para ferir, para magoar, para humilhar, para machucar quem quer que seja. Aliás, as nossas palavras, muitas vezes, elas ferem mais do que uma agressão física. Quanta coisa que nós falamos que às vezes machuca mais do que um tapa que a gente dá na outra pessoa. A nossa palavra, ela é uma ferramenta de agressão assim poderosíssima. Por isso que Jesus recomenda que elas devam ser usadas de um modo positivo. As nossas palavras devem servir essencialmente para a construção da paz, da fraternidade e do entendimento entre todas as criaturas. As palavras devem servir para unir e não para separar, como nós vemos habitualmente aí no nosso dia a dia. Então Jesus se utilizou de uma expressão tão pesada, uma palavra tão forte, justamente para nos exemplificar como que nós não devemos nos dirigir aos nossos semelhantes. Ok, mas e o que será que Jesus quis dizer quando ele disse que bem-aventurados são os brandos e pacíficos? O que vem a ser, de fato, brando e pacífico? Será que isso simplesmente é não reagir e ficar impassível diante das provocações e das ofensas que nós recebemos? No mundo que nós vivemos hoje, existe muita coisa que desperta a nossa raiva, a nossa ira. São crimes hediondos, corrupção em todos os níveis da sociedade, gente morrendo de fome, injustiças, violências para todos os cantos do mundo. Então, como que nós vamos conseguir prosseguir brando e pacífico diante desse cenário de tanta loucura? E como que Jesus vem falar isso para nós? Será que Jesus nunca se irritou durante a sua vida, nem de leve? Sim, Jesus era um homem enérgico. Ele agia com energia quando as circunstâncias exigissem que fosse desta forma. Como, por exemplo, quando ele expulsou os vendilhões do templo, mandando que eles tirassem todas aquelas mercadorias, que deixassem de fazer da casa de Deus um ponto de comércio. Só que Jesus, ele sabia fazer prevalecer a sua palavra pela sua verdade. Jesus nunca enfrentou as situações adversas com ódio ou com agressividade. E existe uma enorme diferença entre agir com energia e agir com ódio ou agressividade. Da mesma forma que existe uma enorme diferença entre justiça e vingança, que normalmente são confundidas como sendo a mesma coisa. Não vos encolerizeis para que não sejais condenados. Quando Jesus nos disse isso, ele não estava fazendo nenhuma ameaça. Ele estava apenas querendo nos ensinar que quando nós deixamos a cólera nos dominar, nós vamos ferir o nosso semelhante, sim. Mas antes de ferir o nosso semelhante, nós vamos ferir a nós mesmos. A gente realmente fica muito chocado, fica muito irado com tanta coisa errada, com tanta violência que existe nesse mundo. Mas nós precisamos entender também que uma grande parcela dos espíritos que estão encarnados neste planeta atualmente ainda estão engatinhando na sua evolução. São espíritos ainda muito rudes, muito ásperos nas suas emoções.
E nós, como cristãos, e sobretudo como espíritas, estudiosos do Evangelho do Cristo, não podemos nos deixar influenciar por esse modelo. Esse brando e pacífico a que Jesus se refere é ter fé na providência divina. Porque é essa fé que vai nos trazer a tranquilidade interior. É essa fé que vai nos trazer a consciência de que nas situações adversas não é necessário e, aliás, não é nem permitido agredir o outro fisicamente, com palavras ou até mesmo em pensamentos. Porque não é isso que vai fazer com que as coisas fiquem bem. Pelo contrário, essa agressividade vai até piorar a situação. Essa tranquilidade interior é que vai fazer com que naqueles momentos de turbulência, naqueles momentos de raiva, a gente possa parar, respirar fundo, refletir e aí sim reagir, evitando que a nossa reação venha contaminada de atitudes e emoções desequilibradas. O Espírito Emmanuel, ele nos dá uma boa definição sobre a brandura. Ele nos diz que a brandura é a paz que começa em nós e por nós. Segundo Emmanuel, os pacificadores, eles aceitam o fogo das divergências, de uma forma a extinguir esse fogo com os recursos da própria alma, levando tranquilidade a todos aqueles que convivem com ele. Ser brando e pacífico é muito mais do que simplesmente não reagir a uma ofensa, a uma agressão. Até porque não adianta nada não reagir e ficar remoendo o ódio dentro do coração. Ser brando e pacífico é reconhecer a necessidade de disseminar a paz para aqueles corações revoltados, conturbados, para os corações violentos. É levar um bálsamo para esses corações, para que eles possam recuperar o seu equilíbrio. Essa tarefa não é uma tarefa muito fácil, porque exige um esforço muito grande pessoal. Mas se nós pretendemos ser cristãos verdadeiros, nós precisamos fazer esse esforço, precisamos fazer com que essa conduta faça parte do nosso cotidiano cada vez mais. Um outro ponto a ser analisado nesse ensinamento de Jesus é quando ele diz que os brandos possuirão a terra. Isso parece um pouco contraditório com os ensinamentos de Jesus. Porque numa outra oportunidade, num outro ensinamento, ele nos fala que nós não devemos acumular os tesouros na terra, porque na terra os ladrões vão desenterrar e vão roubar, a ferrugem e as traças vão corroer. Ele recomenda que os nossos tesouros sejam acumulados no céu, porque lá não existe ladrão para roubar, não existe ferrugem para corroer. Então, se Deus nos recomenda constantemente esse reino dos céus, o que será que ele quer dizer com possuirão a terra? A princípio, parece que ele está caindo em contradição, mas não está. O estudo da doutrina espírita pode nos ajudar bastante nessa questão, nos explicando que o planeta Terra está passando por um período de transição. Para quem ainda não sabe, este planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Ou seja, um mundo mais feliz e mais avançado do que é atualmente, principalmente no aspecto moral. Possuir a terra, com certeza, não significa possuir os bens materiais da terra, e sim ter a oportunidade de continuar vivendo neste planeta, quando este planeta estiver mais feliz e mais avançado. Até porque, historicamente, os bens materiais da terra, geralmente, eles pertencem a homens violentos, a homens truculentos, que se apossaram desses bens em prejuízo dos brandos e pacíficos. Quando o planeta Terra
terminar esse período de transição, serão os brandos e pacíficos que terão o privilégio de continuar reencarnando por aqui. E não apenas os brandos e pacíficos, mas todos aqueles que tiverem a boa vontade e a pureza de coração recomendada por Jesus. Só que, mesmo com tantos ensinamentos, mesmo com tantas lições que nós já recebemos, na nossa realidade atual, infelizmente, o orgulho e o egoísmo ainda falam muito alto. Nós ainda temos muitos desejos de vingança, nós ainda temos uma enorme dificuldade na prática do perdão. Entre todos os nossos defeitos, um dos mais difíceis de ser combatido, certamente, é a nossa agressividade, que se expressa nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nos nossos sentimentos. A cólera, ela é uma tempestade magnética no íntimo da nossa alma. Toda conduta que nós tivermos no momento de cólera, ela funciona como um raio fulminante que ninguém sabe aonde vai cair. Então, quanto mais distantes nós estivermos dessa cólera, dessa agressividade, dessa violência de todos os tipos, mais perto nós estaremos de atingir essa condição de puros, de coração, de brandos e de pacíficos. É dessa forma que nós estaremos na lista daqueles que possuirão a terra. Mas possuir a terra no sentido de ter o direito de estar aqui. Somente quem conseguir vencer os seus impulsos violentos, somente quem se propor a construir a paz, é que vai ter a oportunidade de continuar habitando este planeta quando ele estiver mais feliz e mais avançado. Uma outra coisa que nós também precisamos praticar, principalmente quando se trata de violência, é o não julgueis. É muito comum nós condenarmos alguém por violência. Mas quem pode garantir que nós não temos guardado aqui no nosso íntimo o mesmo grau de violência que nós estamos condenando no outro? Uma violência que pode estar ali armazenada somente esperando as condições propícias para despertar e para se manifestar. A violência, ela é resultado de um estado interior. Qualquer indivíduo que está insatisfeito interiormente é capaz de explodir. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. O propósito da humanidade é a evolução, e nós não podemos nos colocar à parte dessa evolução, porque caso contrário, nas próximas reencarnações, nós iremos migrar obrigatoriamente para mundos inferiores ao que o planeta Terra é hoje. E nisso não está nenhum castigo, nenhuma punição por parte de Deus. Até porque Deus, Ele não pune e não castiga nenhum de seus filhos. Deus apenas reeduca, oferecendo infinitas oportunidades de resgate. Todos os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, elas são consequência da nossa desarmonia e do nosso desajuste com as leis divinas. Nesse mundo que nós vivemos, nesse planeta Terra que nós vivemos, o que a gente mais vê por aí é a tão temida violência. Uma violência que está em todos os lugares, no noticiário de TV, nos esportes, na política, nas manifestações artísticas, filmes, novelas, seriados e, mais recentemente, nas redes sociais, onde a gente vê as pessoas se ferindo, se magoando, se xingando, pessoas até que são amigas umas das outras, mas que se utilizam desse meio para se machucar. Até mesmo nos nossos momentos de entretenimento, às vezes a gente se vê envolvido pela violência, como por exemplo em alguns jogos eletrônicos. Mas nós não podemos nos deixar influenciar por essa onda. Nós precisamos trabalhar pela transformação e pela renovação da humanidade.
na busca de uma solução para isso tudo, procurando melhorar para melhor, procurando modificar para melhor essa sociedade da qual nós somos membros efetivos e atuantes. Nós precisamos focar nos exemplos que Jesus nos deixou, procurando pensar e agir, imaginando como será que Jesus reagiria se ele estivesse na mesma situação que nós estamos passando. E lembrando sempre que diante da justiça divina, todos nós, sem exceção, ainda somos muito devedores e que estamos sim sujeitos a todas as leis divinas, principalmente a lei de causa e efeito, de ação e de reação. Conforme a questão 785 de O Livro dos Espíritos, os maiores obstáculos ao progresso moral do ser humano são o orgulho e o egoísmo. São características de um sentimento ainda muito primitivo. Orgulho e egoísmo, somados à ignorância das leis divinas e os seus efeitos, provocam ações contrárias a essas leis divinas e geram violência. Mas, nesse ponto nós temos que ter um cuidado. O fato de nunca ter estudado as leis divinas e alegar desconhecimento sobre essas leis não nos livra da responsabilidade sobre os nossos atos. Porque senão seria muito fácil. Eu poderia chegar aqui e dizer: eu nunca fui numa igreja, eu nunca li o Evangelho de Jesus, eu não conheço as leis de Deus, então eu não sei o que é certo e o que é errado. Então eu posso fazer tudo o que eu bem entender. Não é bem assim que funciona. A lei de Deus, ela está gravada na consciência de cada um de nós. E a nossa consciência sempre nos dá um alerta sobre os nossos atos, as nossas palavras e os nossos sentimentos. É isso que nos faz discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o moral e o imoral. É uma coisa natural de todo ser humano, mesmo que nunca tenha tido acesso a nenhum conhecimento evangélico. Existe muita gente por aí que nunca frequentou nenhuma religião, nenhuma doutrina, nunca foi a um templo religioso, não conhece absolutamente nada das leis de Deus, mas no seu dia a dia pratica essas leis divinas muito mais do que nós, por exemplo, que estamos aqui diariamente na casa espírita. Quando a contenção da agressividade deixar de ser um problema policial e se transformar numa questão de disciplina do próprio indivíduo, aí nós viveremos num mundo melhor. Quando a construção da paz deixar de ser uma imposição das leis humanas e passar a ser uma observação coletiva das leis divinas, aí nós viveremos num mundo melhor. Aí seremos brandos, pacíficos. Para que tudo fique bem e fique em paz, é imprescindível o respeito ao nosso semelhante, por mais diferente que ele seja de nós. Nós precisamos reconhecer que esse semelhante, da mesma forma que nós, ele também tem seus problemas, as suas dificuldades, tem as suas diferenças, que precisam ser aceitas, que precisam ser respeitadas e, quando for possível, precisam ser auxiliadas. Talvez muitos de vocês, ouvindo tudo isso, estejam se perguntando: puxa vida, como seguir essa orientação de Jesus? Como permanecer brando e pacífico nesse mundo tão atormentado que nós vivemos? E a resposta para isso, ela é muito mais simples do que se imagina. Para prosseguir brando e pacífico, nós precisamos reunir em nós, diariamente, as sementes de paz que estão ocultas no jardim da nossa alma. Nós precisamos regar essas sementes com uma chuva benéfica de amor. Precisamos fortificar essas sementes com o nosso esforço individual.
para que um dia, enfim, essas sementes possam florescer plenas de vida, possam enfeitar a nossa vida e a vida de todos aqueles que convivem conosco, perfumando os nossos dias, colorindo esse mundo tão belo que Deus, o nosso Pai Criador, nos oferece como uma morada provisória. Precisamos entender que tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de ruim, é gerado pela nossa própria postura. Ama e trabalha, serve e auxilia, sempre sem reclamar. Dessa forma, nós vamos conseguir entender que a paciência construtiva, fonte de tolerância, fonte de serenidade, em qualquer tempo e em qualquer lugar, é para cada um de nós uma simples obrigação. Então, meus amigos e amigas, que nós possamos refletir sobre tudo isso que foi falado, que nós possamos nos dirigir a esse capítulo do Evangelho e meditar sobre essa lição, para que ela possa fazer parte do nosso dia a dia. E agora, só para encerrar o nosso encontro de hoje, com relação a todo esse problema que nós estamos vivendo no nosso planeta, apenas umas pequenas palavras: sossega, entrega, confia e espera, porque tudo vai ficar bem. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus os abençoe.